pessoal, tudo bom? Meu nome é Lídia e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre adjetivo. Você sabe o que é um adjetivo? Você sabe o que caracteriza um adjetivo? Você sabe como identificar um adjetivo? Não? Então vem comigo que nesse vídeo vocês vão aprender o que é um adjetivo e ainda vão saber identificar 3 classificações deles. Então vamos lá. Antes de começar, a gente precisa entender o que é adjetivo, gente. O que é um adjetivo? Meu Deus, o que é um adjetivo? Adjetivo nada mais é do que um modificador de substantivo. O que é um substantivo? Substantivo é um nome que simplesmente nomeia as coisas, os objetos, as pessoas. Esse sim é o substantivo. O adjetivo, ele vai pegar e caracterizar esse substantivo, esse nome. Então, o adjetivo, ele é caracterizador de seres, de objetos ou de noções nomeadas pelo substantivo. O adjetivo, ele pode ser um adjetivo de qualidade, ele pode ser um adjetivo de defeito, ele pode ser um adjetivo de modo, de estilo de ser, pode ser um adjetivo de aspecto ou de alguma aparência física. Ele pode ser um adjetivo também de estado do objeto. Além de estado do objeto, o adjetivo ele pode ser modificado. Vocês sabiam disso? O adjetivo ele podia ser modificado? Pois é. O adjetivo ele pode ser modificado em gênero, masculino ou feminino, ou ele pode ser modificado também em número, singular ou plural. E além de número, ele pode ser modificado também em grau, superlativo ou comparativo. Essas são as formas de modificação do adjetivo. E o adjetivo, ele também existem algumas classificações, alguns tipos. E hoje nós vamos falar sobre 3 delas: o simples, o primitivo e o derivado. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa falar sobre o simples. Adjetivo simples. O que caracteriza um adjetivo simples? O que é um adjetivo simples, gente? O próprio nome já diz. Simples. Simplesmente simples. É um adjetivo que ele vai ter apenas um radical. Ele não precisa de uma palavra para fazer uma complementação. Então, esse adjetivo, como por exemplo, alto, magro, zangado, chateado, eles são adjetivos simples. Simples, eles não vão ter outras palavras de complementação, não vão ter sufixos, não vão ter prefixos, simplesmente eles são um adjetivo único. Então, um exemplo para poder vocês conseguirem entender melhor sobre isso. Maria é muito alta, isso deixou ela zangada. Então, alta e zangada são 2 adjetivos que vão caracterizar Maria e vão ser simples. Simplesmente ela é alta e ela ficou zangada porque ela era muito alta. Então, são adjetivos que caracterizam Maria, que é o sujeito dessa frase e é um substantivo. Simplesmente isso, o adjetivo torna-se simples. Então, esse é o primeiro tipo de adjetivo que nós temos. Para continuar sobre os tipos de adjetivo, nosso próximo adjetivo é o adjetivo primitivo. Diferente do simples, que é uma palavra que não precisa de complementação para se tornar um adjetivo, o primitivo, pelo nome que ele já fala, é um adjetivo que dá origem, que traz o primeiro, que é primitivo, primeiro. É o adjetivo que simplesmente dá origem a outras palavras. São adjetivos que não precisam de modificações em sua raiz. Eu não preciso colocar um sufixo, um prefixo para que ele se torne um adjetivo. Diferente do simples, que é uma palavra com um radical que não se liga a outro radical. É uma palavra inteira, um simples. O adjetivo primitivo, ele vai dar origem a outras palavras. Por exemplo, feliz. Feliz, ele é um adjetivo primitivo. Por que um adjetivo primitivo? Ele tem apenas uma raiz. Eu não vou precisar colocar nenhuma outra palavra juntinha, não vou precisar colocar nenhum sufixo, não vou precisar colocar nenhum prefixo e simplesmente ele vai continuar um adjetivo primitivo. Além dele dar origem a outros adjetivos, como por exemplo, feliz. Feliz eu posso colocar o sufixo in. O prefixo in, e ele vai se tornar infeliz. Infeliz é um adjetivo que foi derivado do adjetivo primitivo feliz. Então, se eu tenho uma frase como Maria é feliz, eu tenho feliz que está modificando Maria. Então, eu estou caracterizando que Maria ela é feliz. E para isso eu utilizo esse adjetivo primitivo. Se eu quiser tornar um adjetivo derivado, eu vou colocar o in.
Maria é infeliz. Então, tornou-se um adjetivo derivado e caracterizou, modificou o estado de Maria. Maria era feliz. Maria não é mais feliz, ela é infeliz simplesmente por conta de um prefixo. Para vocês verem como o prefixo ele acaba modificando muito a situação das palavras e da frase. Então, o adjetivo primitivo é isso. É uma palavra que dá origem a outras palavras. Ela não precisa de modificações para ser um adjetivo. Então, a gente tem como, por exemplo, triste, a gente tem feliz, bom, belo. Nós temos essas palavras que vão dar surgimento a outras palavras. Belo, por exemplo, é um adjetivo primitivo. Esse adjetivo primitivo, ele vai dar origem a palavras como belíssimo, beleza, belezura. Ou seja, eu precisei colocar outras partes na palavra para se tornar uma outra palavra. Então, uma só, o adjetivo primitivo, deu origem a outras palavras. Então, o adjetivo primitivo é esse tipo de adjetivo, o que dá origem, o que é o primeiro antes das outras palavras, ok? Entenderam? Vamos agora para o outro tipo de adjetivo, adjetivo composto. O adjetivo composto é aquele que é formado por mais de uma palavra e geralmente ele é separado por hífen. Provavelmente vocês já viram cores que são compostas que precisam de hífen: azul escuro, verde água, vermelho claro, rosa escuro. Então são palavras que precisam de hífen e são palavras que são adjetivos porque elas caracterizam alguma coisa. Essas que eu acabei de falar, cores, acabam identificando roupas, objetos, situações também. Então, geralmente as palavras de adjetivos compostos, elas são divididas com o hífen. Então, são também a pátria, adjetivos pátrios, por exemplo, luso-brasileiro, franco-brasileiro, ítalo-franco, são palavras que precisam de um hífen, o hífen para separar, mas que elas são adjetivos. Maria é luso-brasileira, Maria torce para o Flamengo, ela é rubro-negra. Então, simplesmente são palavras que são divididas por hífen e esse hífen caracteriza o adjetivo composto, ok? Conseguiram compreender um pouquinho sobre o que seriam adjetivos? Nós vimos 3: primitivo, simples e adjetivo composto. Simples é o adjetivo na sua simplicidade, não precisa de nada para se ligar para ele. Primitivo, que dá origem a outras palavras, é o adjetivo, é a palavra na sua primeira. O composto precisa de 2 palavras para se tornar um adjetivo: vermelho escuro, verde água, azul escuro, azul royal, rubro negro, luso brasileiro. Sempre vai ter um hífen para separá-los, ok? Entenderam isso? Então vamos lá. Vocês conseguiram ver como os adjetivos eles estão presentes na nossa vida em toda situação? Tudo que a gente fala, a gente precisa de um adjetivo, gente. Tudo a gente precisa caracterizar. Então eu preciso caracterizar: aquela menina é alta, aquela menina é baixa, aquela menina tem um cabelo preto, aquela menina tem um cabelo loiro, aquela menina tem um cabelo liso, aquela menina tem um cabelo crespo. Eu preciso identificar as pessoas, eu preciso identificar as coisas, as situações. E para isso eu preciso caracterizar. Então o adjetivo ele tá ali, presente em todas as nossas situações, em todas as partes, nós temos um adjetivo. Então, nós temos os adjetivos que são presentes desde de muito e muito tempo. Na aula anterior, vocês viram um pouquinho sobre variação linguística, não foi não? Variedade linguística. E essa variedade linguística, a gente percebe que existem palavras que estão no dia a dia das pessoas, inclusive pode ser pessoas de outras regiões, pessoas que são do passado. Então a gente vê essas palavras e como essas palavras elas podem ser modificadas dependendo da situação. Por exemplo, vocês percebem que existem sentidos diferentes e os adjetivos também acontece isso. Tem adjetivos que são do passado, adjetivos que, nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós, nossas mães podem ser, dependendo da idade das mães de vocês, nós temos adjetivos que elas utilizavam e que hoje não são mais utilizados, mas faz parte de uma variedade, de uma variação histórica, de uma variação de tempo. Por exemplo, vocês já ouviram falar em janota? O que seria janota? Já ouviram falar em basbaque? O que seria basbaque? Esses são adjetivos. Adjetivos
de algum tempo atrás. Então, são palavras antigamente que eram utilizadas como adjetivo e que hoje foram trocadas por outras palavras, mas que continuam sendo adjetivos. Então, por exemplo, se eu falar aqui, ó, Maria está janota hoje, mas ainda continua muito basbaque, tadinha. Então, essa frase, nós temos dois adjetivos, janota e basbaque. O que seriam esses dois adjetivos? Vamos traduzir? Então, bora lá. Maria está bem arrumada hoje, mas ainda continua muito ingênua, tadinha. Basbaque e janota. Janota é muito arrumada, muito bem arrumada, chique, bem vestida. E basbaque é tola, ingênua. Entenderam? Então, essas duas palavras, vocês conseguem perceber que mudaram ao decorrer do tempo. Elas tiveram uma variação histórica por um tempo. E hoje elas já podem ser utilizadas como outros adjetivos. Sim, mas no passado também eram consideradas adjetivos, para vocês verem como os adjetivos eles estão presentes na nossa vida em todo momento. Outra situação de adjetivo que nós podemos ter é o adjetivo da variação regional. Nós temos um Brasil que é enorme, tem várias regiões, vários estados, e em cada estado falam palavras que são específicas, ou palavras que simplesmente mudam de contexto e mudam o significado. São palavras como invocado. Invocado, vocês sabiam que no Nordeste pode ter uma outra conotação? Pode ter um outro significado? Invocado é quando uma pessoa nós geralmente dizemos que quando a pessoa está desconfiada, de cara feia, vixe, fulano tá todo invocado hoje, ou seja, ele está desconfiado com alguma coisa. Então, invocado pode ser simplesmente esse sentido. Mas pode significar também, principalmente em algumas regiões do Nordeste, dependendo do contexto ou dependendo da região que está sendo falada, uma pessoa muito corajosa, uma pessoa que simplesmente não tem medo de nada, que é muito boa em algo. Então, invocado pode ser isso, e é um adjetivo, hein? Outra palavra que nós temos é a palavra liso. Liso, em várias regiões pode ter um significado diferente. Nós temos, ó, ela tem um cabelo liso, ele tem um cabelo liso. Vixe, o pelo daquele cachorro é tão liso, mas tão liso. Mas liso, em algumas situações, em alguns momentos, em algumas regiões, pode significar também sem dinheiro, quebrado, ó, não tenho dinheiro. Então, se eu falo assim, meu Deus, hoje eu tô lisa demais, eu não posso fazer nada, porque eu tô sem dinheiro. E é verdade, sem dinheiro. Quer dizer que a pessoa está sem dinheiro. Então, o uso dessas palavras, elas podem ser em várias situações. Então, por exemplo, vamos colocar essas duas palavras que eu acabei de falar, invocado e liso, em uma frase. Ó, Maria é uma menina muito invocada, não é? Não tem medo de nada. Então, ó, preste atenção como o contexto ele interferiu para que invocado fosse uma menina corajosa, uma menina destemida, e não invocado de desconfiado, de simplesmente que não sabe o que tá fazendo, que tá desconfiando, tá chateado. É um contexto de invocado com uma menina destemida. Então, vixe, ela é muito invocada, viu? Ela não tem medo de nada. Invocado é um adjetivo que está caracterizando Maria, que é uma menina destemida. Não tem medo, é super corajosa. Mas isso depende do local que você está falando, do contexto que você está falando, mas é um adjetivo, não é mesmo? E outra situação que nós temos, olha só, rapaz, eu não tenho como ir para essa festa não. Eu estou liso, liso demais. Liso, nesse contexto, é um contexto de pobre, sem dinheiro, sem condições de ir, porque eu estou liso. Então, o adjetivo está modificando a situação, que eu não posso ir para a festa. Eu estou liso, eu estou sem dinheiro. Então, mais uma vez, o adjetivo modificando todo o contexto da frase, ok? Vamos lá, então. Vocês conseguiram compreender como esses adjetivos eles são muito importantes para todo um contexto, para toda a nossa vida diária mesmo, né? A gente precisa dos adjetivos para que a gente possa conseguir contextualizar a nossa fala, produzir novos sentidos e até mesmo na leitura. A gente precisa dos adjetivos para não ficar um discurso simplesmente vazio, não é? Eu vou colocar aqui na tela, vai aparecer para vocês alguns adjetivos, é uma atividade super prática para vocês. Vai aparecer alguns adjetivos aqui na tela e vocês vão escolher
pelo menos alguns desses adjetivos e vão construir uma frase. Vocês podem colocar aqui nos comentários aqui embaixo a frase que vocês construíram com um adjetivo, ou vocês podem simplesmente fazer em casa aí, escrever direitinho e que dá tudo certo também, tá bom? Eu vou produzir aqui com vocês uma frase, vou produzir aqui com vocês 2 frases para utilizar esses adjetivos. Então, bora lá. Esse carro vermelho escuro é muito bonito. Esse carro vermelho escuro é muito bonito. Eu utilizei 2 adjetivos, ok? Mas dentro dessa lista que eu coloquei pra vocês, eu utilizei apenas um. Vamos lá. Outro adjetivo que tem na lista aqui. Uma outra frase com outro adjetivo que tem nessa lista. O bebê nasceu muito cabeludo, totalmente perfeito. Usei 2 dos adjetivos que estão aí nessa lista e fiz uma frase bem legal também, não é mesmo? Quero ver. Foi difícil? Foi difícil de conseguir contextualizar esses adjetivos numa frase? Não é, né, gente? Adjetivo é super tranquilo, super fácil, super prático de utilizar. A gente utiliza adjetivo pra tudo. A gente utiliza pra poder falar qualquer coisa, a gente tá utilizando adjetivo. Meu Deus, eu tô cansada. Meu Deus, eu tô linda. Meu Deus, eu tô feia. Então, tudo você usa um adjetivo, gente. Tudo, todas as situações a gente usa um adjetivo. E não tem problema, porque é isso. A gente precisa desses adjetivos pra manter mesmo a língua mesmo em funcionamento. Então, bora lá. Pra finalizar com tudo esse vídeo, então vamos lá, nós vamos produzir um texto. Como assim produzir um texto? Não precisa ter uma história fixa, não precisa nem ter uma história que já existe. É uma história que eu quero que vocês produzam do jeitinho de vocês, mas pelo menos tem que ter sentido. Tem que ter um início, um meio e um fim, porque uma história que se preze, ela tem um início, um meio e um fim. Não precisa ter 30 linhas, não é uma redação de Enem, não precisa ter 50, não precisa ter 4 páginas, no máximo, início, meio e fim, para que tenha entendimento desse texto. Bora lá? Vou fazer também com vocês essa historinha, esse textinho. Eu vou fazer o meu texto aqui junto com vocês. E se vocês souberem, vocês colocam aqui, ó, nos comentários. Vocês têm que escolher pelo menos 5 adjetivos desses que eu vou colocar aqui na tela, em algum local. Vão ter 5 desses adjetivos e vão colocar no texto de vocês. Pelo menos 5. Pode utilizar todos se vocês quiserem. Então, bora lá produzir um texto aqui. Vamos lá que eu vou ler o textinho com vocês, o que a gente pode produzir. Pelo menos 5 deles, ok? Bora lá. Na pequena casa em São Joaquim, tinha uma menina que era muito esperta. Entretanto, vivia sempre muito zangada. Certo dia, o pai da menina, ele teve uma ideia muito legal. Ele decidiu comprar uma linda boneca para agradar a sua filha, que vivia muito raivosa. Depois de muito procurar, o senhor encontrou uma boneca de pernas curtas e vestido vermelho. Levou até sua filha, esperando pelo menos receber um sorriso da pequena. Ao entregá-la, a menina deu uma enorme gargalhada e abraçou com toda a sua força a bonequinha. E daquele dia em diante, tornou-se a menina mais meiga da cidade de São Joaquim. E aí, como é que foi o texto de vocês? Quero saber. Esse foi o texto que eu produzi agora. Foi o texto que eu consegui concluir com vocês através todos esses adjetivos. Tem alguns adjetivos no texto e aí vocês podem identificar. Vocês conseguem identificar quais foram os adjetivos que eu utilizei? Vocês conseguem identificar outros adjetivos dentro do texto que não são esses que estão nessa lista? Consegue? Se conseguir, coloca nos comentários também. Eu quero ver os textos de vocês, quero ver como vocês produziram, quero ver como é que vai ficar, gente, porque o importante é a gente compartilhar um pouquinho sobre as nossas experiências, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Foi uma aula sobre adjetivo, foi super rápida, super dinâmica. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho. Qualquer dúvida, podem perguntar que a gente vai conseguir responder a vocês tranquilamente, ok? Não esqueçam de assistir as outras aulas. Nós temos aulas sobre variação linguística, temos aulas sobre gêneros textuais, temos aulas sobre transitividade verbal. Então são várias aulas com vários professores para vocês conseguirem compreender direitinho todo o assunto. Então, ó, um beijo a todos, muito obrigada pela audiência e continue no nosso canal. Beijos, beijos!